Autodefesa dos fracos. Nós, seres humanos, somos dotados de instinto de autodefesa, sem o qual não sobreviveríamos. Mas existem pessoas que tendem a exagerar na autodefesa, o que impede o seu crescimento vigoroso como verdadeiro ser humano. Por exemplo, alguém que possui algum ponto fraco, para impedir que a sua fraqueza seja descoberta, mostra-se valente, tornando-se violento e provocando desordens. No fundo, esse tipo de pessoa é inseguro e não consegue agir sozinho. Por isso procura encobrir a sua fraqueza com a ajuda de bebidas alcoólicas, armas e companheiros de baderna. Frequentemente, a sociedade comete o equívoco de considerar valentes pessoas desse tipo, que brigam, agridem e matam. Mas, na verdade, elas são fracas. Como o seu instinto de autodefesa sussurra que é preciso esconder a sua fraqueza, elas se sentem atemorizadas e partem para a agressividade, julgando que o ataque é a melhor defesa. Estou falando de pessoas, mas podemos dizer o mesmo de uma nação. Quanto mais fraca é uma nação, mais agressiva ela se torna. Por exemplo, um país que enfrenta problemas de conflito interno procura desviar a atenção do povo para um eventual inimigo externo, promovendo hostilidades contra outros países. Isso acontece também nas organizações. Quanto mais fraca é uma organização, mais agressiva ela é, pois os seus componentes acham que, se não agirem com agressividade, não conseguirão esconder a sua fraqueza. Mas o que é ser fraco? É correr maior risco de extinção. E quem acaba se extinguindo são aqueles que estão distanciados de Deus. A verdadeira força de uma pessoa não é medida pelo tamanho físico. Mesmo que uma pessoa seja aparentemente frágil, se ela vive conforme a vontade de Deus, é forte e ninguém conseguirá dominá-la. Mas quem está distanciado da vontade de Deus, por mais musculoso e robusto que seja, é um fraco. Ele se ofende facilmente, mesmo diante de uma palavra ligeiramente depreciativa, e como um animal ferido parte para a violência, dominado pela fúria. O anjo é forte e o monstro é fraco. Não se pode ver cadáveres de anjos, mas sim cadáveres de feras. A força aparente não significa força interior, e a derrota aparente não significa derrota verdadeira. Existem pessoas que, agindo com humildade e pedindo desculpas aos outros, acabam sendo vitoriosas, e outras que, reverenciando a todos com humildade, jamais sofrem derrotas. A verdadeira autodefesa é aquela que depende unicamente da fé na força de Deus. A força de Deus existe no nosso interior. Por isso devemos recorrer à nossa natureza divina interior e não a algo exterior. A perfeita autodefesa só é possível através da fé em nossa natureza divina. As montanhas e as estrelas se movem. Diante de um contratempo, você não deve pensar que ele ocorreu por culpa dos outros. Isso não passa de desculpas de covarde. Não diga que perdeu o trem porque o seu amigo se enganou quanto ao horário. O culpado é você, que não conseguiu corrigir a tempo o erro do outro. Não diga que está passando mal porque o médico não tomou as providências necessárias. É o seu subconsciente que escolheu esse médico incompetente e está fazendo passar por esse sofrimento. Nada nem ninguém pode nos dominar de verdade. Se formos cuidadosos e atentos, nenhuma dificuldade sobrevirá. Até as catástrofes naturais podem ser evitadas, pois o nosso subconsciente pressente os acontecimentos futuros e ele tanto pode levar-nos de encontro a algo ruim, como desviar-nos dela instantes antes de acontecer. O que não está em sintonia com a mente jamais acontece em nossa vida. Tudo ocorre conforme a mente. Se a nossa mente subconsciente desejar a morte, ocorrerá a morte. Se ela desejar o ócio, podemos ficar doentes ou sofrer um acidente, criando assim uma situação propícia para ficarmos inativos. Ela pode também criar diversos outros pretextos para ficarmos na ociosidade, mas não passam de desculpas tolas. Não devemos apelar para injustificativas. Mesmo que tenham sido diversos motivos do nosso fracasso, o fator preponderante foi a falta de determinação de alcançar o objetivo a todo custo. A determinação é primordial. Quando a mente toma uma firme decisão, tudo passa a trabalhar para a concretização do objetivo. Se a nossa decisão for simples vontade do ego, será fraca, mas se coincidir com a vontade de Deus, será inabalável, e não haverá nada que seja impossível para nós.
Napoleão, apesar de acreditar que nada seria impossível para ele, acabou derrotado, porque a sua vontade não estava em conformidade com a vontade de Deus. O nosso subconsciente acolhe passivamente até as ilusões e a vontade do ego, mas, como elas não foram geradas por Deus, são fracas e não têm força suficiente para nos impelir rumo à concretização do objetivo. Mas quando a nossa vontade estiver em sintonia com a vontade de Deus, não somente conseguiremos exteriorizar ao máximo a nossa força, como também as montanhas, os rios, as estrelas, o sol, enfim, tudo passará a trabalhar de modo favorável e o nosso objetivo infalivelmente se concretizará. Denominador comum. A mente humana difere de uma pessoa para outra. As pessoas veem o mesmo fenômeno, cada qual de uma determinada maneira. Uma pessoa pode achar bonito um quadro, enquanto uma outra considera medíocre. Nesse caso, qual opinião será correta? Será que a opinião de autoridades, de pessoas famosas ou da maioria é a correta? Nem sempre. Então, como podemos descobrir o valor verdadeiro? Se a mente de cada um fosse independente da mente dos demais, não havendo nada em comum, não saberíamos onde se encontra a verdade. Mas no âmago da mente de todas as pessoas existe algo em comum. É esse algo que faz as opiniões das pessoas coincidirem sobre o que é correto, belo e bom. Apesar de as pessoas parecerem possuir cada qual uma mente distinta, no fundo elas possuem um denominador comum. A esse denominador comum chamamos de natureza divina ou natureza búdica. O único caminho para o ser humano conhecer a verdade, o bem e o belo é desenvolver a natureza divina ou natureza búdica. Portanto, é imprescindível fazer com que a humanidade acredite numa religião correta. Não se consegue a solução definitiva de um problema pela decisão da maioria, nem pela subserviente adesão à opinião dos poderosos. As inquietações do mundo atual têm origem no fato de as pessoas estarem manifestando muito pouco o denominador comum. Há muita divergência de opiniões entre pessoas e entre países quanto à questão o que é o correto. Há divergências também nas opiniões sobre justiça, verdade, paz e prosperidade. Eis a origem da desordem atual. Devemos, pois, empenhar-nos em apresentar o mais rápido possível o denominador comum a toda a humanidade. Se você sentir resistência em chamá-lo de natureza divina ou natureza búdica, poderá chamá-lo de força vital, sabedoria ou amor. De qualquer maneira, o importante é as pessoas compreenderem que esse denominador comum está no âmago da vida de todas as pessoas, constituindo a união intrínseca. Assim, as pessoas deixarão de discutir as diferenças, de defender opiniões contrárias, de fazer oposição, e por conseguinte não provocarão conflitos. Não terão necessidade de invadir a área dos outros, nem de impor-lhes o seu sistema, e viverão com a fisionomia alegre, proferindo palavras de amor e elogios em cooperação mútua. Assim será construída uma sociedade ideal e concretizado o paraíso terrestre. Avancemos resolutamente, radiantes de esperança, rumo a esse objetivo comum. Muito obrigada.